Olá, meus amigos. Antes de entrar na história do vídeo de hoje, deixa eu te dar um recado. Eu recebi um áudio do Alex, o Tom Alex, né? Aquele advogado brasileiro querido que está prestando um serviço gratuito para aquelas pessoas que querem retirar o nome delas do diretório de membros da igreja aqui na Matriz. A gente chama esse processo de resignação, né? Mas enfim, o que acontece é o seguinte, tá? Eu já comentei aqui, vou te relembrar. E se você não escutou, vai ficar sabendo o que eu quero dizer com isso. Quando você comete algum pecado que eles consideram grave, você é chamado a um conselho disciplinar e você pode ser desassociado ou excomungado, certo? Certo. A resignação é o oposto, é você excomungando a igreja, tá? No meu caso e no caso de tantas outras pessoas queridas, decidem fazer isso porque descobrem o que a igreja realmente é, baseado em história, baseado em fatos concretos e inegáveis. Então a gente decide excomungar a igreja. Por quê? Porque quando você resigna, você tira o teu nome do diretório de membros aqui, eles não podem mais te mandar ninguém atrás de você para tentar te reativar. Não podem mandar missionários, professoras visitantes, mestres familiares, eu sei que os nomes mudaram, mas você sabe o que eu quero dizer. Não podem te mandar convite para conferência, para nada, eles têm que te deixar em paz, sob pena de serem acusados de assédio moral, tá? Então é uma coisa séria, é algo que você precisa pensar muito bem se é isso que você quer fazer. Se você tem dúvida, não faz, né? Se tem dúvida, espera um pouco. De repente, né? Se quiser parar de frequentar, para, mas não resigna até você ter certeza absoluta que você não quer ter mais nada a ver com essa igreja. Independente de quantos anos se passarem, tá? Porque o que tá acontecendo é o seguinte, o Tom me comentou que algumas pessoas entram em contato com ele, mas não tem certeza se querem fazer ou não. Aí ficam assim, ai, mas eu gosto tanto, né? Das pessoas da igreja e tudo. Então, assim, eu não falo aqui para você fazer, eu não tô dizendo, eu tô te dando uma opção, né? Foi algo que eu descobri, foi algo que tirou um peso de cima de mim, saber que eu não tenho nada a ver com essa igreja. Eu posso falar de boca cheia, de cabeça erguida, que eu não sou membro da igreja Mormon, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Não sou, porque eu conheço a história dela, eu tenho motivos pessoais fortes e palpáveis para não querer ter mais nada a ver com essa organização corrupta e mentirosa. Porém, se você não tem certeza ainda, segura a onda. Só procura o Tom quando você tiver certeza que é isso mesmo que você quer. Tá bom? Contato do Tom tá aí na descrição de todos os vídeos. O meu e-mail, caso você queira mandar a tua história para mim, né, para eu contar aqui ou qualquer outra coisa. O meu e-mail também tá aí na descrição dos vídeos. Tá bom? Bora. Dito isso, vamos ver o que esse brasileirinho de hoje tem para nos dizer. Ele fala o seguinte: querida Vânia, em primeiro lugar, fico feliz em proferir minhas palavras para você. E parabéns pelo canal, pois através dele e de suas palavras, muitas pessoas encontraram sua verdadeira e plena felicidade, longe das correntes do mormonismo. Olha que fico ansioso a cada vídeo. Bonitinho. Me chamo Silva, meu sobrenome. Moro em Fortaleza e conheci o mormonismo quando tinha 8 anos. Cresci na igreja com dúvidas e infelicidade, pois era vítima de uma lavagem cerebral. Passei por diversas áreas, acho que ele quis dizer chamados, né? Até servir em uma missão de tempo integral em Londrina, de 98 a 2000. Fui batizado praticamente por influência dos meus pais e principalmente dos missionários, na época sem nenhum testemunho, pois através das palestras, já que queriam que nos batizássemos, pois senão seríamos condenados por rejeitar a igreja Mormon, e através do desafio de perguntar a Deus se o livro de Mormon era verdadeiro. Até agora, aos 44 anos, não tive tal resposta. Chegando em casa, olha só. Chegando em casa após a missão, fui paparicado pelos membros, pois estava novinho de volta, feito uma missão honrosa, como dizem.
mas passei cada situação com companheiros fubecas que acredito que quem tá fora jamais imagina o que você passa. Meu bispo e presidente da estaca ficavam praticamente arranjando casamentos para os missionários retornados na época. E eu fui um alvo. E até nas reuniões e atividades do instituto formavam pares com moças para ver se rolava algo. O presidente da estaca era apelidado de Santo Casamenteiro. Casei a primeira vez e não deu certo, pois conheci uma moça cedo demais, com menos de 1 ano, que havia retornado da missão. Fui então chamado para servir no bispado e na estaca, onde vi muita coisa errada acontecer. Quando servi no sumo conselho da estaca, vi bispo desviando dinheiro da igreja e ao relatar junto ao secretário da estaca sobre tais desfalques, mostrando provas, o presidente nos desobrigou, pois disse que estávamos falando demais. Ele estava encobrindo os desfalques do amigo bispo na época. Vi pessoas carentes, membros que pediam ajuda e eram vítimas de chacota e discriminação, pois o bispo dizia que só frequentavam a igreja para pedir ajuda. Até uma filha de um amigo na época foi vítima de racismo por ser negra, e olha que ela tinha na época 10 anos de idade. Ao passar do tempo, a cada dia via que aquilo não era para mim, pois não estava feliz. E vi que meus pais, membros, não eram também. Eu vi que a igreja, além de ser uma igreja racista, não dava oportunidade para pessoas não afortunadas de terem cargos de liderança, pois julgavam que só quem tem recurso é quem pode servir. O dinheiro fala mais alto. Quanto mais dinheiro, mais cargo de liderança tem. Não precisava servir missão ou tempo. O dinheiro é que prevalece. Por fim, são tantas coisas que hoje me sinto liberto. Graças a Deus sou livre dessas correntes. Sou casado com uma pessoa maravilhosa e tenho um filho autista com 10 anos, muito amoroso. No começo, minha esposa atual frequentou a igreja por pouco tempo na época, pois viu que nosso filho sofreu bullying por um membro do bispado por ser autista. Aí foi a gota d'água para sair definitivo daquela abominável igreja. Agora somos felizes, pois somos libertos dessas correntes que nos prendiam. Agora posso sair no domingo para me divertir com a família, fazer aquele churrasco maravilhoso e desfrutar de coisas boas, tomar aquele cappuccino que adoro, dentre outras coisas. Ai, adoro cappuccino. Querida Vânia, muito obrigada de coração por ter dedicado o seu tempo ao ler um pouco da minha história resumida, mas que me deixa aliviado e feliz, principalmente por saber que existem pessoas que, com amor ao próximo, dedicam seu tempo em ajudar e ao mesmo tempo dar alento àquelas pessoas que estão perdidas na escuridão e que hoje têm sua verdadeira felicidade. Continue assim nessa grande causa. Um forte abraço de nossa família que te admira, ele tem apreço. Ai, querido, obrigada, viu, querido? Obrigada pelo carinho, obrigada por você também, né? Ter parado o teu dia e escrito aqui a tua história pra gente poder dividir com outras pessoas. Aí é que tá, né? Eu aqui sou um porta-voz. Eu acredito que eu tenho sim ajudado muitas pessoas, mas é mais ou menos 50%. Um pouco dessa ajuda vem do conhecimento sobre os fatos reais e históricos da igreja, e outro 50% vem de histórias como a do querido de hoje. Então você que me acompanha, que manda a tua história, você tá fazendo a diferença na vida de tanta gente, viu? Não te esquece disso. Então tá. Olha, eu vou te falar uma coisa aqui, um parênteses, eu tô vermelha, sabe por quê? Porque eu tava limpando a casa, eu tô de folga hoje, né? Mas a folga não é uma folga, porque aí tem que limpar a casa, tem que lavar roupa e tudo aquilo, né? 4 gatos, a gente tá com 4 gatos. Tem 4 agora. E as 2 shih tzus, né? A Rose e a Sadie. Então, essa casa fica uma confusão de uma sujeira.
tava limpando, aí eu notei que eu tô vermelha, né? Mas faz parte. Ai, então tá, bom, olha só. Então, assim, ele fala aqui que ele foi, que ele acabou se batizando, né? Claro, por influência dos pais, porque ele tinha 8 anos de idade na época. Por influência, obviamente, dos missionários e de tudo que os missionários estavam dizendo. E olha o que ele falou aqui. Se não nos batizássemos, seríamos condenados por rejeitar a igreja. Esse é um jogo sujo, né? Um argumento ridículo que eles usam, dizendo que esse é o evangelho verdadeiro. Se você rejeitar, não vai ter outra chance, né? E se você aceitar o evangelho e se batizar e passar pelo templo e se afastar, puxa, agora mesmo que lascou, danou-se, né? Agora você vai para as trevas exteriores, sei lá para onde. Ai, meu Deus, toma cuidado com isso, viu? Eu tenho certeza que esse não é um argumento exclusivo da Igreja Mórmon. Aí ele fala que, né, eles foram desafiados a perguntar a Deus se o livro de Mórmon é verdadeiro. Ele diz que ele está com 44 anos de idade e nunca teve tal resposta. Eu nunca tive uma resposta. Nunca tive. Eu também conheci a igreja aos 9, né? E eu saí da igreja aos 46, né? Também nunca tive resposta. É o que a gente já conversou aqui. Quando você ora, né? Você tá tão animado já. Se você tá animado com a igreja, você tá achando que aquilo foi uma resposta às suas orações, o que é totalmente compreensível e aceitável, sabe? De repente você encontra uma igreja como a Igreja Mórmon e você, como eu quando conheci, né, com a minha mãe e minhas irmãs, pra gente aquilo foi uma luz no fundo do túnel. Então, quando a gente encontrou tudo aquilo, a gente queria que tudo aquilo fosse verdade. Então, mesmo não tendo recebido uma resposta de Deus, eu já tenho um testemunho, nem preciso perguntar, porque eu já me sinto bem, então eu já sei que a igreja é verdadeira. Viu? Então você pode fazer uma oração e perguntar a Deus e pode ter aquele sentimento de paz e de tranquilidade e aquele ardor no peito que nós já conversamos que na verdade, esses são efeitos de uma descarga de dopamina que teu cérebro faz, né? Acontece que independente de ser verdade ou não, se você sente tudo isso e você considera isso um testemunho da verdade, amigo, e te faz bem, fica lá, viu? E eu falo isso assim, de coração, porque a igreja para nós, para mim, para as minhas irmãs e para minha mãe, por muitos anos foi boa. A gente gostava, viu? Então tá. Ele disse que quando ele voltou da missão, olha só. Ai, meu Deus. Meu bispo e presidente da estaca ficavam praticamente arranjando casamento para os missionários retornados. O presidente da estaca era apelidado de Santo Casamenteiro. Presta atenção aqui comigo. O presidente da estaca... Ai, meu pai! O presidente da estaca, se ele conseguir fazer certas coisas em números altos durante a estaca, ele fica bem aqui para a presidência diária, para o quórum dos 70, e a chance dele seguir uma carreira profissional na igreja, elas aumentam, porque ele está mostrando serviço. Como é que um presidente de estaca mostra serviço? Presta atenção aqui comigo. Quantos portadores do sacerdócio tem na tua estaca? Quantos missionários estão no campo na tua estaca? Quantos selamentos, casamentos no templo aconteceram este ano? Qual é o percentual de membros da tua estaca que paga o dízimo integral e tem uma recomendação para entrar no templo? Tá? Fazer casamento é uma das melhores coisas que o presidente da estaca pode fazer se ele quiser ficar bem na foto aqui para presidência diária, quórum dos 70 e seguir uma carreira. Eu vi isso acontecer na minha estaca.
Década de 80, Estaca Florianópolis. Quem conhece aquela estaca nessa época sabe quem era o presidente. Ele era assim. Bom, eu já te comentei aqui que Florianópolis, a igreja estava começando ainda naquela região e tinha só 2 capelas. Olha, ele chamou os ex-missionários e namoradas, noivas, esposas e fez a gente se comprometer. Eu namorava com um ex-missionário na época, então eu acabei naquela reunião, me ferrei. Ele fez a gente assumir um compromisso de pagar um determinado valor mensal todo ano para ajudar na construção de capelas. Ele até desafiou, eu lembro, ele desafiou pessoas naquela época, os casais, a venderem aquela televisão extra, venderem aquele carro extra e contribuírem para isso, porque claro que estão fazendo isso para Deus, é óbvio, né? Tá tudo bem. Além disso, ele sempre falava de missão. Os jovens na época se sentiam pressionados a servirem uma missão. Um rapazinho na época, ele tinha 19 anos de idade e ele decidiu não fazer missão. Aí, como ele decidiu não ir para a missão, é claro que todo mundo ficou olhando ele meio torto, porque você se sente super mal, afinal de contas, você está desobedecendo a Deus. Ele acabou se envolvendo num acidente de carro e veio a falecer. Aquele presidente de estaca na época falou do púlpito que ele faleceu porque ele estava no lugar errado na hora errada. Se ele tivesse ido para a missão, ele não teria falecido naquele acidente. Se isso não é manipulação e controle mental, amigo, então eu não sei o que é. Eu lembro que os jovens ficavam com o olho desse tamanho, todo mundo indo para a missão, na idade de servir. Ele também fez isso aqui, ele pegava os ex-missionários e ele fez um monte de casamento na época. Eu lembro assim, de certeza, eu lembro de 2 casais. Mas é claro que teve muito mais do que isso. Eu lembro de pelo menos 2 casais, não, acho que 3 casais, que foram lá e seguiram o conselho do presidente. Ele falou, olha aquela moça lá e tal. Mas ele falava de um jeito que você acreditava que aquilo estava vindo de Deus. Eles se casaram. Se são felizes ou não, eu não posso te falar, porque só eles sabem o que acontece dentro de 4 paredes. Mas que eles foram manipulados a se casarem com aquelas pessoas naquela época, foram pelo presidente da estaca. Resultado, ele seguiu carreira na igreja, deu certo. Além dele puxar saco da liderança de autoridades gerais que visitavam, porque ele admitiu isso para um... Bom, eu fiquei sabendo de fonte segura que ele admitiu isso, que ele puxava o saco deles. Então, assim, ele era coordenador do sistema educacional da igreja, além de ser o presidente da estaca. Ele foi presidente de missão, ele veio pra cá e tá aqui vivendo muito bem, obrigado, aqui em Salt Lake. Graças à igreja. Graças à carreira que ele conseguiu seguir na igreja, porque ele fez o nome dele, tá? Cuidado quando você volta da missão, viu? Você vai ser pressionado a casar. Eu fui pressionada também, já era outro presidente de estaca, mas eu fui pressionada a casar. Quando fez 1 ano que eu já tinha voltado da missão e nada, né? As pessoas olhavam pra mim e a primeira coisa, vai casar quando? Não encontrou ninguém ainda? Ih, tá difícil, né? Pressão. Aí o que acontece? Ele casou. E aí foi servir no bispado e na estaca. Isso é mais um motivo pelo qual eles querem que você se case rápido. A igreja quer que você tenha esse objetivo, né? De que os membros casem rápido. Por quê? Os jovens adultos, né? Solteiros. Porque aí tem líder. Um bispo não pode ser bispo se ele não for casado. Ele não pode ser um presidente da estaca se ele não for casado. E olha que interessante, ele casou. Mas o casamento dele não deu certo, acabou em divórcio. Provavelmente não era aquilo que ele queria, mas ele estava, como eu fiz, ele também estava querendo seguir o currículo da igreja. E se deu mal, assim como eu. Se deu mal no sentido de que o casamento acabou em divórcio, né? O primeiro casamento acabou em divórcio. E aí, o que aconteceu? Ele encontrou uma outra pessoa, se casou, tá feliz da vida hoje, tem um filho de 10 anos. E ela começou a frequentar a igreja logo que eles se casaram, ou, né, no começo, ele fala aqui no começo. Então, talvez antes mesmo deles se casarem, ele levou ela para a igreja, mas
o filho deles começou a sofrer bullying por ser autista. Sofreu bullying por um membro do bispado. Aí, o que acontece? Eles saíram. Saíram da igreja. Ela conheceu a igreja através dele. Lembra que eu te comentei num outro vídeo que é por isso que você tem que casar com pessoas ali, membros, né? Pessoas que têm um testemunho, porque daí um fortalece o outro e vocês perseveram juntos até o fim. Ai, meu pai do céu! Ai, que ódio! É muita cara de pau, cara, desses charlatões da fé. É muita cara de pau. Ai, agora, se um vem de fora, que nem ela, né, viveu anos fora da igreja, ela casa com ele, de repente ela começou a ver coisas que ele não via antes, e ela deu a ele aquela coragem que ele precisava para sair e para romper com tudo aquilo, porque ele admite aqui que ele não era feliz, né? Com o passar do tempo, a cada dia via que aquilo não era para mim, pois não estava feliz. Mas se você tem um testemunho da verdade e você não está feliz lá dentro, você fica. Porque se você sair, é claro que você fraquejou na fé, você não foi valente no testemunho, Satanás te influenciou. Brrr, tem um monte de coisa errada, né? Que a gente já conversou aqui. Tá. Ele disse que viu também... Ele disse que viu o bispo, quando ele era membro do Sumo Conselho, ele viu o bispo desviando dinheiro da igreja. Eu também vi isso. Infelizmente. Um líder em Florianópolis, ele foi bispo, foi meu bispo, inclusive, e depois foi presidente da Stark. Ele roubou dinheiro pra caramba, se fez. Deu pra ver que ele cresceu financeiramente enquanto ele trabalhava pra igreja. A gente olhando de fora pensava, ele tá sendo tão abençoado, né? Porque ele é tão fiel, né? É, amigo, ó, passando a mão. Aí você vai falar pra mim, não, mas peraí, também não é assim, você tem que entender que as pessoas, né, que eles são só homens e homens são imperfeitos e cometem erros. Acontece que eu vejo uma diferença entre erros e crimes. Eu acho que você roubar de uma instituição que se diz religiosa e que fala para as pessoas que elas têm que sacrificar e entregar 10% do salário delas, além de outras ofertas e além de outros gastos que eles têm como membros da igreja, porque eles vão, né, fazem visita, dão almoço para os missionários, mandam o filho para a missão, tem que pagar a missão do filho, por aí vai. Aí um líder safado desse, com uma gravatinha, uma camisa branca e um garment aqui por baixo com um sorriso celestial, dizendo que é um fiel portador do sacerdócio, e ele tem a coragem de roubar esse dinheiro que é dado com sacrifício pelos membros, para mim isso é crime. Cai um raio em cima da cabeça dele? Não, pelo contrário. Ele se dá bem e você continua sacrificando. Então cuidado, presta atenção, tá? Realmente são homens. Exatamente, são homens cheios de defeitos, assim como você. Então não trata eles como tendo um manto sagrado, como tendo um chamado especial de Deus, tendo servos de Deus. Papinho furado. Cuidado com isso, que é você que está sustentando, viu? Ah, meu Deus. Então tá. Aí aqui no final ele fala, né, que eles agora são felizes, pois são libertos dessas correntes que os prendiam. Agora eles podem sair no domingo para se divertir em família, fazer aquele churrasco maravilhoso, desfrutar de outras coisas boas, tomar aquele cappuccino, né? Você, como membro da igreja, você sempre vai falar que ninguém te obriga a nada lá dentro, que você tem o livre-arbítrio. Você acredita que é verdade, sabe por quê? Porque as correntes que te prendem lá dentro, elas são tecidas no teu cérebro como teia de aranha, quase imperceptível. E quando você se dá conta, aquela teia de aranha tão fininha, ela se transformou em correntes que te prendem. Sabe por que te prendem? Porque você não vai deixar de ir para a igreja para sair, para se divertir com a tua família no domingo. Você vai ficar com remorso. Eu tô falhando com o Senhor, eu tô quebrando o dia do Senhor.
eu não tô fazendo a vontade dele, eu vou perder as bênçãos, eu vou ser castigado. Brrr. Esses são sinais de que você é preso por correntes, quando você tem medo de deixar de cumprir as coisas que a igreja determina para você fazer algo que você realmente quer. Por mais que seja algo totalmente inofensivo, como ele está comentando aqui. Sair com a família no domingo, tomar o cafezinho dele, fazer um churrasco no domingo, ao invés de acordar cedo e correr para a igreja. Eles tecem essa teia de aranha e elas se transformam em correntes com o tempo. Você não se dá conta, viu? É por isso que a gente comenta tanto aqui que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não só é uma seita, como é uma seita de controle mental. De novo eu vou citar Steven Hassan, mas ele não é o único, né, que é um especialista em seitas de controle mental. Eu sempre falo dele porque o trabalho dele eu conheço, eu já escutei várias entrevistas dele aqui em diferentes podcasts e eu escutei o livro de áudio dele acho que 3 vezes. O nome do livro tá aí na descrição do vídeo. Por isso que eu comento sobre o Steven Hassan. Eu, enquanto frequentei a igreja durante aqueles 35 anos, eu jamais ia admitir ou me dar conta de que, na verdade, eu não tinha livre-arbítrio coisíssima nenhuma, que eu me sentia obrigada a fazer tudo aquilo. Viu? Mas aí eu volto a te comentar o que eu falei anteriormente nesse mesmo vídeo. Enquanto a igreja é um lugar que te faz bem e te faz feliz, tá tudo certo, né? Só quando você se sentir, se você chegar ao ponto em que eu cheguei, ao ponto em que o brasileirinho de hoje chegou, de nos sentirmos infelizes lá dentro, agora sim. Agora a gente pode conversar que eu tenho boas notícias para te dar. Deus não tem nada a ver com aquela igreja. Verdades absolutas que eles pregam, eles sabem muito bem que eles estão mentindo. Tá bom? Conhecimento é poder, mas faz sempre o que é melhor para você, seja lá o que for. Desde que você não esteja prejudicando ninguém. Tá bom? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.